pessoal, tudo bem com vocês? Por que é importante a gente criar o hábito de sempre estar lendo as escrituras sagradas, sempre estar estudando, sempre estar meditando e sempre estar pedindo a Deus mais conhecimento nas escrituras sagradas, para que não venha ser enganado por pessoas. Vamos estudar hoje aqui um pouco sobre línguas estranhas. A Bíblia, ela tem de ser estudada por inteira, de Gênesis a Apocalipse. É muito importante, porque nas escrituras tem muito conhecimento que a gente precisa conhecer, muitos mesmo. Será que é necessário que a gente venha falar línguas estranhas? O que a gente hoje mais vê nas igrejas é pessoas com falar em línguas estranhas que a gente não nem entende, nem eles mesmos sabem falar o que eles estão falando ali, nem eles mesmos sabem traduzir. Até nenhum vídeo hoje que a pessoa faz uma gravação, um vídeo de 10, 15 minutos, 3, 4 vezes ele fala em línguas estranhas. E os versículos que eu selecionei aqui na Bíblia, não tem necessidade disso. Não tem necessidade de você falar em línguas estranhas, porque outras pessoas não vão entender aquilo, a menos que você saiba interpretar, ou então tenha 2 ou 3 intérpretes para falar o que foi aquilo que você acabou de pronunciar. Mas pouco provável isso exista. Pouco provável. E não tem necessidade. Eu selecionei alguns versículos aqui que não tem necessidade disso. Porque hoje é uma disputa. Hoje virou uma competição para ver quem fala mais em língua. Já teve pessoas até que chegou até a mim e perguntou se eu já falava em línguas estranhas. Eu achei aquela pergunta um absurdo. Eu respondi a ela simples, eu disse, não falo em línguas estranhas. E também eu não sei mentir. Jamais eu vou inventar coisas da minha cabeça, só para dizer que estou com o Espírito Santo. Que não há necessidade. Não há necessidade disso. Não há necessidade de mim querer vir me engrandecer em falar línguas estranhas só para outras pessoas que estão do meu lado falar, nossa, o Espírito Santo está com ele. E não tem necessidade de você falar isso. O Espírito Santo, ele está com aquele que leva a palavra à verdade, não com mentira. O Espírito Santo está com cada um que prega a verdade, somente a verdade. Então, não tem necessidade disso. E jamais eu vou mentir. Jamais eu vou fazer algo que é desagradável para Deus. Se a gente realmente lê as Escrituras, se a gente realmente é filho de Cristo e quer pregar a verdade, a gente não pode mentir e enganar a outras pessoas. Porque você não vai estar mentindo para as pessoas, você vai estar mentindo para si próprio. O que é que diz no livro de Marcos? Capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. Tocarão nos doentes e nos enfermos, e curarão. Esse versículo aqui ele está sendo bem claro. Falarão novas línguas, mas não quer dizer línguas estranhas, não. É língua de outros países. Porque se eu e você for para outro país que fala línguas diferentes, a gente tem de falar a língua que eles entendam. Então Deus, ele concede o dom da gente falar aquela língua daquele país ali, daquelas pessoas. Não é falar línguas estranhas que você não entenda. Se eu for para um país desconhecido, que eu nunca fui, e chegar lá e falar línguas que eles não entendam,
vai edificar o que aquela vida ali? Nenhuma. Porque eles nem próprio vão entender. A gente tem de falar a língua que eles entendam, ou seja, falar a língua deles. Não é falar a língua desconhecida, não. Os próprios anjos, quando eles desceram do céu para falar com Abraão, vocês vão descobrir... Desculpa, eu dei uma pausa porque chegou um cliente. Então, é como a gente está lendo aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18, versículo de 1 em diante. Que os próprios anjos, quando veio se comunicar com Abraão, eles falaram a língua de Abraão. Eles falaram normal, uma língua que Abraão conhecia, uma língua que Abraão entendia. Porque se eles falassem algo desconhecido, Abraão ia dizer, meu Deus, o que é isso? Então, quando a gente fala algo, tem de ter algum intérprete para representar aquilo que você está falando. Mas hoje o que a gente mais vê é isso. Se vocês abrirem a internet hoje, nossa, é milhares. Hoje até nas próprias igrejas. É uma disputa para ver quem fala mais e para ver quem fala menos. Um vídeo mesmo aí, o cara fala praticamente o vídeo todo em língua. Sem necessidade. Quando você vai ver as escrituras sagradas, não tem necessidade disso. E até os povos de antigamente, os personagens bíblicos, os mais importantes que existiram, nem todos falavam em língua, nem todos. O apóstolo Paulo mesmo, em nenhuma parte das escrituras sagradas, você vai ver ele falando em língua. E quem aqui é maior do que o apóstolo Paulo? Ninguém, né? Porque o apóstolo Paulo era um homem mesmo temente a Deus. Se converteu de verdade. O que é que diz no livro dele? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18 e 19. Diz assim: dou graça ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vocês. Aqui está sendo muito claro. Ele falava mais em língua do que todos eles. Mas mesmo assim, ele não falava. Ele falava as coisas que as pessoas entendiam. O que é que diz no 19? Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aqui está sendo bem claro. Ele preferia falar 5 palavras da própria inteligência dele do que 10.000 palavras desconhecidas. Se a gente realmente estudar as escrituras sagradas e entender, a gente vai deixar de fazer muitas coisas erradas, desagradáveis a Deus. Mas antes eu falar 5 palavras da minha inteligência, dada por Deus, do que eu falar 10.000 em línguas estranhas. Por quê? Ninguém vai entender o que eu vou estar falando. E se eu for mentir, nem eu mesmo vou saber traduzir. E se eu for traduzir, eu vou traduzir uma coisa que não é verdade. E se for para você mentir, mas antes você não pregar o evangelho. Porque o evangelho é uma coisa que você tem de pregar com honestidade. Porque você vai estar pregando a palavra de Deus. E com Deus não se brinca. Aí daquele que pensa que vai fazer algo de errado e vai ficar por isso mesmo. E principalmente com Deus. Não brinque. Não brinque, porque se você brincar com Deus, você vai estar brincando com a pessoa errada. O que é que diz ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28, diz assim: e se alguém falar línguas estranhas, faça isso 2 ou 3, quantos 3 por sua vez interprete. Quer dizer, tem que ter 2 ou 3 pessoas que interpretem aquilo que você está falando. E eu nunca vi ninguém interpretar. Nunca vi. O que você vê hoje mais nas igrejas é isso. É línguas estranhas. Até do seu lado. Tem pessoas que estão sentadas com você, daqui a pouco solta. Eu olho assim pro lado e digo, misericórdia. Eu só queria saber o que é que essa pessoa está falando aí.
Aí o que é que diz no 28? Mas se não houver intérprete, esteja calado nas igrejas e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui está sendo muito claro. Se não tiver intérprete, para que você vai estar se exaltando ali? Só para quem está do seu lado se abismar com aquela pronunciação e dizer, nossa, essa pessoa que está do meu lado fala em línguas estranhas. Não tem necessidade não, gente. Não tem necessidade não. A maioria hoje é só para se promover, é só para fazer uma competição. E competição com Deus, todos nós perdemos. Nunca que eu e você vai fazer competição para ver quem fala mais em línguas estranhas, para ver quem edifica mais. Não, a gente tem que fazer as coisas por amor. E com Deus não se brinca, com a palavra dele não se brinca. Vamos ser mais sérios, vamos ter mais seriedade. E assim Deus cada vez mais vem edificar a gente, dar mais conhecimento e sabedoria para a gente passar para cada um. E todos nós vim ter o descanso eterno ao lado dele, amém?